Este audiolivro é produzido pela Sociedade do Audiolivro, com narração de Youssef Barros. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Se esse conteúdo foi útil, considere contribuir com qualquer quantia, para que todos os dias possamos trazer novos conteúdos e contribuir com a promoção da literatura. Uma boa leitura a todos. Capítulo 20. Bacharelo-me. Um grande futuro. Enquanto esta palavra me batia no ouvido, devolvia eu os olhos ao longe, no horizonte misterioso e vago. Uma ideia expelia outra, a ambição desmontava Marcela. Grande futuro? Talvez naturalista, literato, arqueólogo, banqueiro, político ou até bispo. Bispo que fosse, uma vez que fosse um cargo, uma preeminência, uma grande reputação, uma posição superior. A ambição, dado que fosse águia, quebrou nesta ocasião o ovo e desvendou a pupila fulva e penetrante. Adeus, amores. Adeus, Marcela, dias de delírio, joias sem preço, vida sem regime, adeus. Cá me vou as fadigas e a glória, deixo-vos as calcinhas da primeira idade. E foi assim que desembarquei em Lisboa e segui para Coimbra. A universidade esperava-me com as suas matérias árduas, estudei-as muito mediocremente, e nem por isso perdi o grau de bacharel. Deram-mo com a solenidade do estilo, após os anos da lei. Uma bela festa que me encheu de orgulho e de saudades, principalmente de saudades. Tinha eu conquistado em Coimbra uma grande nomeada de folião. Era um acadêmico estroina, superficial, tumultuário e petulante, dado às aventuras, fazendo romantismo prático e liberalismo teórico, vivendo na pura fé dos olhos pretos e das constituições escritas. No dia em que a universidade me atestou, em pergaminho, uma ciência que eu estava longe de trazer arraigada no cérebro, confesso que me achei de algum modo logrado, ainda que orgulhoso. Explico-me. O diploma era uma carta de alforria. Se me dava a liberdade, dava-me a responsabilidade. Guardei-o. Deixei as margens do Mondego e vim por ali fora, assaz, desconsolado, mas sentindo já uns ímpetos, uma curiosidade, um desejo de acotovelar os outros, de influir, de gozar, de viver, de prolongar a universidade pela vida adiante. Capítulo 21. O almocreve. Vai então. Empacou o jumento em que eu vinha montado. Fustiguei-o, ele deu 2 corcovos, depois mais 3, enfim mais um, que me sacudiu fora da sela, com tal desastre que o pé esquerdo me ficou preso no estribo. Tento agarrar-me ao ventre do animal, mas já então, espantado, disparou pela estrada fora. Digo mal, tentou disparar e efetivamente deu 2 saltos, mas um almocreve que ali estava acudiu a tempo de lhe pegar na rédea e detê-lo, não sem esforço nem perigo. Dominando o bruto, desvencilhei-me do estribo e pus-me de pé. Olhe do que vós me se escapou, disse o almocreve, e era verdade. Se o jumento corre por ali fora, contundia-me deveras, e não sei se a morte não estaria no fim do desastre. Cabeça partida, uma congestão, qualquer transtorno cá dentro. Lá se me ia a ciência em flor. O almocreve salvara-me talvez a vida. Era positivo. Eu sentia-no no sangue, que me agitava o coração. Bom almocreve. Enquanto eu tornava a consciência de mim mesmo, ele cuidava de consertar os arreios do jumento com muito zelo e arte. Resolvi dar-lhe 3 moedas de ouro das 5 que trazia comigo. Não porque tal fosse o preço da minha vida, essa era inestimável, mas porque era uma recompensa digna da dedicação com que ele me salvou. Está dito. Dou-lhe as 3 moedas. Pronto, disse ele, apresentando-me a rédea da cavalgadura. Daqui a nada, respondi. Deixa-me que ainda não estou em mim. Ora qual? Pois não é certo que ia morrendo? Se o jumento corre por aí fora, é possível.
mas com a ajuda do senhor, viu vosmecê que não aconteceu nada. Fui aos alforjes. Tirei um colete velho, em cujo bolso trazia as 5 moedas de ouro. E durante esse tempo cogitei se não era excessiva a gratificação. Se não bastavam 2 moedas, talvez uma. Com efeito, uma moeda era bastante para lhe dar extremações de alegria. Examinei-lhe a roupa. Era um pobre diabo, que nunca, jamais vira uma moeda de ouro, portanto, uma moeda. Tirei-a, vi-a reluzir à luz do sol. Não a viu o almocreve, porque eu tinha-lhe voltado as costas, mas suspeitou-o, talvez. Entrou a falar ao jumento de um modo significativo. Dava-lhe conselhos, dizia-lhe que tomasse juízo, que o senhor doutor podia castigá-lo, um monólogo paternal. Valha-me Deus! Até ouvi estalar um beijo, era o almocreve que lhe beijava a testa. Olé! Exclamei. Queira vosmecê perdoar, mas o diabo do bicho está a olhar para a gente com tanta graça. Ri-me. Hesitei e meti-lhe na mão um cruzado de prata. Cavalguei o jumento e segui a trote largo. Um pouco vexado. Melhor direi, um pouco incerto do efeito da pratinha. Mas a algumas braças de distância, olhei para trás. O almocreve fazia-me grandes cortesias, com evidentes mostras de contentamento. Adverti que devia ser assim mesmo. Eu pagara-lhe bem. Pagara-lhe talvez demais. Meti os dedos no bolso do colete que trazia no corpo e senti umas moedas de cobre. Eram os vinténs que eu devera ter dado ao almocreve, em lugar do cruzado em prata. Porque, enfim, ele não levou em mira nenhuma recompensa ou virtude. Cedeu a um impulso natural, ao temperamento, aos hábitos do ofício. Acresce que a circunstância de estar não mais adiante nem mais atrás, mas justamente no ponto do desastre. Parecia constituí-lo simples instrumento da providência, e de um ou de outro modo o mérito do ato era positivamente nenhum. Fiquei desconsolado com esta reflexão. Chamei-me pródigo. Lancei o cruzado à conta das minhas dissipações antigas. Por que não direi tudo? Tive remorsos. Capítulo 22. Volta ao rio. Jumento de uma figa, cortaste-me o fio às reflexões. Já agora não digo o que pensei dali até Lisboa, nem o que fiz em Lisboa, na Península, e em outros lugares da Europa, da velha Europa, que nesse tempo parecia remoçar. Não direi que assisti às alvoradas do romantismo, que também eu fui fazer poesia efetiva no regaço da Itália. Não direi coisa nenhuma. Teria de escrever um diário de viagem e não umas memórias como estas são, nas quais só entra a substância da vida. Ao cabo de alguns anos de peregrinação, atendi às súplicas de meu pai. Vem, dizia ele na última carta. Se não vieres depressa, acharás tua mãe morta. Esta última palavra foi para mim um golpe. Eu amava minha mãe. Tinha ainda diante dos olhos as circunstâncias da última bênção que ela me dera a bordo do navio. Meu triste filho, nunca mais te verei, soluçava a pobre senhora apertando-me ao peito, e estas palavras ressoavam-me agora como uma profecia realizada. Note-se que eu estava em Veneza, ainda recendente aos versos de Lord Byron. Lá estava mergulhado em pleno sonho, revivendo o pretérito, crescendo-me na sereníssima república. É verdade. Uma vez aconteceu-me perguntar ao locandeiro se o Doge ia a passeio nesse dia. Que Doge, senhor mio? Caí em mim, mas não confessei a ilusão. Disse-lhe que a minha pergunta era um gênero de charada americana. Ele mostrou compreender e acrescentou que gostava muito das charadas americanas. Era um locandeiro. Pois deixei tudo isso, o locandeiro, o Doge, a ponte dos suspiros, a gôndola, os versos do Lorde, as damas do Rialto. Deixei tudo e disparei como uma bala na direção do Rio de Janeiro. Vim, mas não alonguemos este capítulo. Às vezes esqueço-me a escrever e a pena vai comendo o papel, com grave prejuízo meu que sou autor. Capítulos compridos quadram melhor a leitores pesadões.
E nós não somos um público em fólio, mas em 12, pouco texto, larga margem, tipo elegante, corte dourado e vinhetas. Não alonguemos o capítulo. Capítulo 23. Triste, mas curto. Vim. Não nego que ao visitar a cidade natal, tive uma sensação nova. Não era efeito da minha pátria política, era o do lugar da infância, a rua, a torre, o chafariz da esquina, a mulher de mantilha, o preto do ganho, as coisas e cenas da meninice, buriladas na memória, nada menos que uma renascença, o espírito como um pássaro. Não se lhe deu da corrente dos anos, arrepiou o vôo na direção da fonte original e foi beber da água fresca e pura, ainda não mesclada no enxurro da vida. Reparando bem, há aí um lugar comum. Outro lugar comum, tristemente comum, foi uma consternação da família. Meu pai abraçou-me com lágrimas. Tua mãe não pode viver, disse-me. Com efeito, não era já o reumatismo que a matava. Era um cancro no estômago. A infeliz padecia de um modo cru, porque o cancro é indiferente às virtudes do sujeito. Quando rói. Roer é seu ofício. Minha irmã Sabina, já então casada com o Coutrin, andava a cair de fadiga, pobre moça. Dormia 3 horas por noite, nada mais. O próprio tio João estava abatido e triste. Dona Eusébia e algumas outras senhoras lá estavam também, não menos tristes e não menos dedicadas. Meu filho, a dor suspendeu por um pouco as tenazes. Um sorriso alumiou o rosto da enferma, sobre o qual a morte batia a asa eterna. Era menos um rosto do que uma caveira. A beleza passara, como um dia brilhante, restavam os ossos, que não emagrecem nunca. Mal poderia conhecê-la. Havia 8 ou 9 anos que não nos víamos. Ajoelhado ao pé da cama, com as mãos dela entre as minhas, fiquei mudo e quieto, sem ousar falar, porque cada palavra seria um soluço, e nós temíamos avisá-la do fim. Vão temor. Ela sabia que estava prestes a acabar. Disse-mo. Verificamo-lo na seguinte manhã. Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade minuciosa, fria, repisada, que me encheu de dor e estupefação. Era a primeira vez que eu via morrer alguém. Conhecia a morte de outiva. Quando muito, tinha-a visto, já petrificada no rosto de algum cadáver que acompanhei ao cemitério, ou trazia-lhe a ideia embrulhada nas amplificações de retórica dos professores de coisas antigas, a morte aleivosa de César, a austera de Sócrates, a orgulhosa de Catão. Mas esse duelo do ser e do não ser, a morte em ação dolorida, contraída, convulsa, sem aparelho político ou filosófico, a morte de uma pessoa amada. Essa foi a primeira vez que a pude encarar. Não chorei. Lembra-me que não chorei durante o espetáculo. Tinha os olhos estúpidos, a garganta presa, a consciência boquiaberta. Que uma criatura tão dócil, tão meiga, tão santa, que nunca jamais fizera verter uma lágrima de desgosto, mãe carinhosa, esposa imaculada, era força que morresse assim, trateada, mordida pelo dente tenaz de uma doença sem misericórdia. Confesso que tudo aquilo me pareceu obscuro, incongruente, insano. Triste capítulo. Passemos a outro mais alegre. Capítulo 24. Curto, mas alegre. Fiquei prostrado, e contudo era eu, nesse tempo, um fiel compêndio de trivialidade e presunção. Jamais o problema da vida e da morte me oprimia o cérebro, nunca até esse dia me debruçara sobre o abismo do inexplicável. Faltava-me o essencial, que é o estímulo, a vertigem. Para lhes dizer a verdade toda, eu refletia as opiniões de um cabeleireiro que achei em Módena e que se distinguia por não as ter absolutamente. Era a flor dos cabeleireiros.
Por mais demorada que fosse a operação do toucado, não o enfadava nunca. Ele intercalava as penteadas com muitos motes e pulhas, cheios de um pico, de um sabor. Não tinha outra filosofia. Nem eu. Não digo que a universidade não me tivesse ensinado alguma, mas eu decorei-lhe só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei-a como tratei o latim. Embolsei 3 versos de Virgílio, 2 de Horácio, uma dúzia de locuções morais e políticas para as despesas da conversação. Tratei-os como tratei a história da jurisprudência, colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação. Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. E o melhor da obrigação é quando, à força de embaçar os outros, embaça-se um homem a si mesmo, porque em tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa. É a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas na morte, que diferença! Que desabafo, que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser, porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos, não há plateia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude, logo que pisamos o território da morte. Não digo que ele se não estenda para cá e nos não examine e julgue, mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Capítulo 25. Na Tijuca. Lá me ia a pena escorregar para o enfático. Sejamos simples. Como era simples a vida que levei na Tijuca durante as primeiras semanas depois da morte de minha mãe. No 7º dia, acabada a missa fúnebre, travei de uma espingarda, alguns livros, roupa, charutos, um moleque, o Prudêncio do capítulo 11, e fui meter-me numa velha casa de nossa propriedade. Meu pai forcejou por me torcer a resolução, mas eu é que não podia, nem queria obedecer-lhe. Sabina desejava que eu fosse morar com ela algum tempo, 2 semanas ao menos. Meu cunhado esteve a ponto de me levar à fina força. Era um bom rapaz esse Cotrim. Passara de estróina a circunspecto. Agora comerciava em gênero de estiva. Labutava de manhã até à noite, com ardor, com perseverança. De noite sentado à janela, a encaracolar as suíças, não pensava em outra coisa. Amava a mulher e um filho que então tinha e que lhe morreu alguns anos depois. Diziam que era avaro. Renunciei tudo, tinha o espírito atônito. Creio que por então é que começou a desabotoar em mim a hipocondria. Essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e sutil. Que bom que é estar triste e não dizer coisa nenhuma. Quando esta palavra de Shakespeare me chamou a atenção, confesso que senti em mim um eco silencioso. Lembrava-me que estava sentado debaixo de um tamarineiro, com o livro do poeta aberto nas mãos e o espírito ainda mais cabisbaixo do que a figura, ou o jururu, como dizemos, das galinhas tristes. Apertava ao peito a minha dor taciturna, com uma sensação única, uma a que poderia chamar volúpia do aborrecimento. Volúpia do aborrecimento. Decora esta expressão, leitor. Guarda, examina-a. E se não chegares a entendê-la, podes concluir que ignoras uma das sensações mais sutis desse mundo e daquele tempo. Às vezes caçava, outras dormia, outras lia muito. Outras, enfim, não fazia nada. Deixava-me atuar de ideia em ideia, de imaginação em imaginação, como uma borboleta vadia ou faminta.
As horas iam pingando uma a uma, o sol caía, as sombras da noite velavam a montanha e a cidade. Ninguém me visitava. Recomendei expressamente que me deixassem só. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana inteira passada assim, sem dizer palavra. Era o bastante para sacudir-me da tijuca fora e restituir-me ao bulício. Com efeito, ao cabo de 7 dias, estava farto da solidão. A dor aplacara, o espírito já se não contentava com o uso da espingarda e dos livros, nem com a vista do arvoredo e do céu. Reagia à mocidade. Era preciso viver. Meti no baú o problema da vida e da morte, os hipocondríacos do poeta, as camisas, as meditações, as gravatas, e ia fechá-lo, quando o moleque Prudêncio me disse que uma pessoa do meu conhecimento se mudara na véspera para uma casa roxa, situada a 300 passos da nossa. Quem? Nhonhô talvez não se lembre, mas de Dona Eusébia. Lembra-me. É ela. Ela e a filha vieram ontem de manhã. Ocorreu-me logo o episódio de 1814 e senti-me vexado, mas adverti que os acontecimentos tinham me dado razão. Na verdade, fora impossível evitar as relações íntimas do Vilaça com a irmã do sargento Mor. Antes mesmo do meu embarque, já se boquejava misteriosamente do nascimento de uma menina. Meu tio João mandou-me dizer depois que o Vilaça, ao morrer, deixara um bom legado a Dona Eusébia, coisa que deu muito que falar em todo o bairro. O próprio tio João, guloso de escândalos, não tratou de outro assunto na carta, aliás, de muitas folhas. Tinha-me dado razão aos acontecimentos, ainda porém que má não dessem, 1814 lá ia longe, e com ele a travessura, e o Vilaça, e o beijo da moita. Finalmente, nenhumas relações estreitas existiam entre mim e ela. Fiz comigo essa reflexão e acabei de fechar o baú. Nhonhô não vai visitar sim a Dona Eusébia? Perguntou-me o Prudêncio. Foi ela quem vestiu o corpo da minha defunta senhora. Lembrei-me que a vira, entre outras senhoras, por ocasião da morte e do enterro. Ignorava, porém, que ela houvesse prestado à minha mãe esse derradeiro obséquio. A ponderação do moleque era razoável. Eu devia-lhe uma visita. Determinei fazê-la imediatamente e descer. Capítulo 26. O autor hesita. Súbito ouço uma voz. Olá, meu rapaz, isto não é vida. Era meu pai que chegava com 2 propostas na algibeira. Sentei-me no baú e recebi-o sem alvoroço. Ele esteve alguns instantes de pé a olhar para mim, depois estendeu-me a mão com um gesto comovido. Meu filho, conforma-te com a vontade de Deus. Já me conformei, foi a minha resposta, e beijei-lhe a mão. Não tinha almoçado. Almoçamos juntos. Nenhum de nós aludiu ao triste motivo da minha reclusão. Uma só vez falamos nisso, de passagem, quando meu pai fez recair a conversa na regência. Foi então que aludiu à carta de pêsames que um dos regentes lhe mandara. Trazia a carta consigo já bastante amarrotada, talvez por havê-la lido a muitas outras pessoas. Creio haver dito que era de um dos regentes. Leu-ma 2 vezes. Já lhe fui agradecer este sinal de consideração, concluiu meu pai, e acho que deves ir também. Eu? Tu. É um homem notável, faz hoje as vezes de imperador. Demais trago comigo uma ideia, um projeto ou... Sim, digo-te tudo. Trago 2 projetos, um lugar de deputado e um casamento. Meu pai disse isto com pausa, e não no mesmo tom, mas dando às palavras um jeito e disposição cujo fim era cavá-las mais profundamente no meu espírito. A proposta, porém, desdizia tanto das minhas sensações últimas que eu cheguei a não entendê-la bem. Meu pai não fraqueou, a repetia, encareceu o lugar e a noiva. Aceitas? Não entendo de política, disse eu de um instante. Quanto à noiva, deixe-me viver como um urso que sou. Mas ursos casam-se, replicou ele. Pois traga-me uma ursa. Olhe, a ursa maior. Riu-se meu pai, e depois de rir tornou a falar sério. Era-me necessária a carreira política, dizia ele.
por 20 e tantas razões que deduziu com singular volubilidade, ilustrando-as com exemplos de pessoas do nosso conhecimento. Quanto à noiva, bastava que eu a visse. Se a visse, iria logo pedi-la ao pai, logo sem demora de um dia. Experimentou assim a fascinação, depois a persuasão, depois a intimação. Eu não dava resposta. Afiava a ponta de um palito ou fazia bolas de miolo de pão, a sorrir ou a refletir. E, para tudo dizer, nem dócil nem rebelde à proposta. Sentia-me aturdido. Uma parte de mim mesmo dizia que sim, que uma esposa formosa e uma posição política eram bens dignos de apreço. Outra dizia que não. E a morte de minha mãe me aparecia como um exemplo da fragilidade das coisas, das afeições, da família. Não vou daqui sem resposta definitiva, disse meu pai. Definitiva, repetiu, batendo as sílabas com o dedo. Bebeu o último gole de café. Repoltreou-se e entrou a falar de tudo, do Senado, da Câmara, da regência, da restauração, do Evaristo, de um coche que pretendia comprar, de nossa casa, de mata-cavalos. Eu deixava-me estar ao canto da mesa a escrever desvairadamente num pedaço de papel com uma ponta de lápis. Traçava uma palavra, uma frase, um verso, um nariz, um triângulo e repetia-os muitas vezes sem ordem, ao acaso, assim. Arma virunque cano, arma virunque cano, arma virunque cano. Arma virunque cano, virunque. Maquinalmente tudo isto. E não obstante, havia certa lógica, certa dedução. Por exemplo, foi o virunque que me fez chegar ao nome do próprio poeta. Por causa da primeira sílaba, ia a escrever virunque e saía-me Virgílio. Então continuei Virgílio, 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 Virgílio. Meu pai, um pouco despeitado com aquela indiferença, ergueu-se, veio a mim. Lançou os olhos ao papel. Virgílio? Exclamou. És tu, meu rapaz. A tua noiva chama-se justamente Virgília. Capítulo 27. Virgília? Virgília? Mas então era a mesma senhora que alguns anos depois... A mesma. Era justamente a senhora que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias e que antes, muito antes, teve larga parte nas minhas mais íntimas sensações. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos, era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas, mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha. Não, era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Isto era Virgília. E era clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo, creio que medo. Aí tem o leitor em poucas linhas o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida. Era aquilo com 16 anos. Tu que me lês, se ainda fores viva, quando estas páginas vierem à luz, tu que me lês, Virgília amada, não reparas na diferença entre a linguagem de hoje e a que primeiro empreguei quando te vi? Crê que era tão sincero então como agora. A morte não me tornou rabugento, nem injusto. Mas dirás tu, como é que podes assim discernir a verdade daquele tempo e exprimi-la depois de tantos anos? Ah, indiscreta! Ah, ignorantona! Mas é isso mesmo que nos faz senhores da terra. É esse poder de restaurar o passado, para tocar a instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. Deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma edição, que corrige a anterior, e que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Capítulo 28. Contanto que... Virgília?
interrompi eu. Sim, senhor, é o nome da noiva. Um anjo, meu pateta, um anjo sem asas. Imagina uma moça assim, desta altura, viva como um azougue e uns olhos. Filha do Dutra. Que Dutra? O conselheiro Dutra, não conheces? Uma influência política. Vamos lá, aceitas? Não respondi logo. Fitei por alguns segundos a ponta do boletim. Declarei depois que estava disposto a examinar as duas coisas, a candidatura e o casamento, contanto que não fique obrigado a aceitar as duas. Creio que posso ser separadamente homem casado ou homem público. Todo homem público deve ser casado, interrompeu sentenciosamente meu pai. Mas seja como queres. Estou por tudo. Fico certo de que a vista fará fé. Demais a noiva e o parlamento são a mesma coisa. Isto é, não... Saberás depois. Vá, aceito a dilação, contanto que... Contanto que... Interrompi eu, imitando-lhe a voz. Ah, brejeiro, contanto que não te deixes ficar aí inútil, obscuro e triste. Não gastei dinheiro, cuidados, empenhos, para te não ver brilhar como deves, e te convém, e a todos nós. É preciso continuar o nosso nome, continuá-lo, ilustrá-lo ainda mais. Olha, estou com uns 60 anos, mas se fosse necessário começar vida nova, começava, sem hesitar, um só minuto. Teme a obscuridade, Brás. Foge do que é ínfimo. Olha que os homens valem por diferentes modos e que o mais seguro de todos é valer pela opinião dos outros homens. Não estragues as vantagens da tua posição, dos teus meios. E foi por diante o mágico. A agitar diante de mim um chocalho, como me faziam em pequeno, para eu andar depressa, e a flor da hipocondria recolheu-se ao botão para deixar a outra flor menos amarela e nada mórbida, o amor da nomeada, o emplasto Brás Cubas. Capítulo 19. A visita. Vencera meu pai. Dispus-me a aceitar o diploma e o casamento, Virgília e a Câmara dos Deputados. As duas Virgílias, disse ele num assomo de ternura política. Aceitei-os. Meu pai deu-me 2 fortes abraços. Era o seu próprio sangue que ele, enfim, reconhecia. Desces comigo? Desço amanhã. Vou fazer primeiramente uma visita a Dona Eusébia. Meu pai torceu o nariz, mas não disse nada. Despediu-se e desceu. Eu, na tarde desse mesmo dia, fui visitar Dona Eusébia. Achei-a repreender um preto jardineiro, mas deixou tudo para vir falar-me. Com um alvoroço, um prazer tão sincero que me desacanhou logo. Creio que chegou a cingir-me com o seu par de braços robustos. Fez-me sentar ao pé de si na varanda, entre muitas exclamações de contentamento. Ora, o Brasinho! Um homem, quem diria, há anos? Um homenzarrão, é bonito, qual? Você não se lembra de mim? Disse-lhe que sim. Que não era possível esquecer uma amiga tão familiar de nossa casa. Dona Eusébia começou a falar de minha mãe com muitas saudades, com tantas saudades que me cativou logo. Posto me entristecesse, ela percebeu-o nos meus olhos e torceu a rédea à conversação. Pediu-me que lhe contasse a viagem, os estudos, os namoros. Sim, os namoros também. Confessou-me que era uma velha patusca. Nisto recordei-me do episódio de 1814. Ela, o vilaça, a moita, o beijo, o meu grito. E estando a recordá-lo, ouço um ranger de porta, um farfalhar de saias e esta palavra: mamãe, mamãe. Capítulo 30. A flor da moita. A voz e as saias pertenciam a uma mocinha morena, que se deteve à porta alguns instantes, ao ver gente estranha. Silêncio curto e constrangido. Dona Eusébia quebrou-o, enfim, com resolução e franqueza. Vem cá, Eugênia, disse ela. Cumprimenta o doutor Brás Cubas, filho do senhor Cubas, veio da Europa. E voltando-se para mim, minha filha Eugênia. Eugênia, a flor da moita. Mal respondeu ao gesto de cortesia que lhe fiz, olhou-me admirada e acanhada, e lentamente se aproximou da cadeira da mãe. A mãe arranjou-lhe umas das tranças no cabelo cuja ponta se desmanchara. Ah, travessa, dizia, não imagina, doutor, o que isto é.
E beijou-a com tão expansiva ternura que me comoveu um pouco. Lembrou-me de minha mãe e... direi tudo. Tive umas cócegas de ser pai. Travessa, disse eu, pois já não está em idade própria, ao que parece. Quantos lhe dá? 17. Menos um. 16. Pois então, é uma moça. Não pôde Eugênia encobrir a satisfação que sentia com esta minha palavra. E emendou-se logo e ficou como dantes, ereta, fria e muda. Em verdade parecia ainda mais mulher do que era. Seria criança aos seus fogares de moça, mas assim quieta, impassível, tinha a compostura da mulher casada. Talvez essa circunstância lhe diminuía um pouco a graça virginal. Depressa nos familiarizamos. A mãe fazia-lhe grandes elogios, eu escutava-os de boa sombra. E ela sorria com os olhos fúlgidos, como se lá dentro do cérebro lhe estivesse a voar uma borboletinha de asas de ouro e olhos de diamante. Digo lá dentro, porque cá fora o que esvoaçou foi uma borboleta preta, que subitamente penetrou na varanda e começou a bater as asas em derredor de Dona Eusébia. Dona Eusébia deu um grito, levantou-se, praguejou umas palavras soltas. Desconjuro, sai, diabo! Virgem Nossa Senhora! Não tenha medo, disse eu, e tirando o lenço, expeli a borboleta. Dona Eusébia sentou-se outra vez, ofegante, um pouco envergonhada. A filha, pode ser que pálida de medo, dissimulava a impressão com muita força de vontade. Apertei-lhes a mão e saí, a rir comigo da superstição das duas mulheres. Um rir filosófico, desinteressado, superior. De tarde, vi passar a cavalo a filha de Dona Eusébia, seguida de um pajem. Fez-me um cumprimento com a ponta do chicote. Confesso que me lisonjeei com a ideia de que, alguns passos adiante, ela voltaria a cabeça para trás, mas não voltou.